Já a noite informativa, sessão de quinta-feira, tem sido a panagem, portanto, a estes primeiros 30 minutos, 45 minutos, olharmos para algum assunto que é assunto de destaque a nível nacional e também a nível internacional, e hoje não vamos fugir à regra. Tenho em estúdio os meus comentadores. Começo por saudar o Lázaro Bambo. Muito boa noite, bem-vindo uma vez mais à noite informativa. Obrigado pelo convite. Adelino Buque, já é prata da casa. Muito boa noite, bem-vindo à noite informativa. Obrigado. Mohamed Yassine, é bom tê-lo aqui. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Pois bem, pretendemos falar hoje sobre a diplomacia económica de Moçambique em Washington, na esteira da visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América. O Presidente moçambicano diz que a inclusão política não significa a colocação de pessoas de outros partidos no poder, e estas declarações surgiram numa altura em que Renamo afirma querer governar nas províncias onde reivindica a vitória nas últimas eleições. Vamos olhar, portanto, para esta matéria, contextualizando aquilo que vai ser o nosso debate já a seguir. O ambiente político-militar que se vive em Moçambique tem estado a marcar a visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América, falando esta quinta-feira num painel sobre paz e democracia, organizado pelo Instituto Republicano Internacional. Filipe Nyusi disse abertamente que, ao seu ver, a inclusão política não significa necessariamente a colocação de pessoas de outros partidos políticos no governo. A inclusão é um fator transversal de todos os setores da vida. Significa mais do que simplesmente incluir moçambicanos de outras formações políticas na governação. Para a nossa visão, a inclusão significa tomar em consideração as sensibilidades, aspirações e desafios de todos. Significa criar oportunidades iguais e justiça social. Apesar de alguns fracassos que por vezes marcam o processo de diálogo político em curso em Moçambique, o chefe de Estado acredita que essa é a única solução para que haja a aproximação entre o governo e a Renamo e que, acima de tudo, em pouco tempo possa restabelecer a paz no país. Em Moçambique agora está em curso um diálogo para ver se põe termo a hostilidades que se registram. As boas ideias que podem fazer crescer e desenvolver Moçambique não têm e não devem ter cores partidárias, regionais, raciais, tribais ou religiosas. Depois do debate político, a delegação presidencial teve um encontro com a vice-presidente para as operações do Millennium Challenge Corporation. O Millennium Challenge Corporation é uma instituição norte-americana através da qual Moçambique beneficiou de um fundo global de 507 milhões de dólares para o financiamento de projetos de desenvolvimento e podia ter beneficiado da segunda fase deste projeto, só que o mesmo não aconteceu por razões não especificadas. Isaac Lang e Ricardo Machava, Estados Unidos da América. E nós continuamos em Washington com Ricardo Machava e Isaac Lang, onde o Presidente da República reuniu ontem com o Presidente do Grupo Banco Mundial. O encontro durou cerca de 30 minutos e foi à porta fechada e, no fim, ninguém falou à imprensa. Chegou à sede do Banco Mundial descontraído e acompanhado de uma delegação composta por responsáveis de várias instituições do seu governo. Rapidamente, os visitantes foram direcionados a esta sala, cheia de microfones, mas longe dos jornalistas. Apenas os repórteres de imagens foram autorizados a registrarem este momento em que o Presidente da República encontra-se com o Presidente do Grupo Banco Mundial. O resto foi tudo à porta fechada. Ao fim de cerca de 30 minutos, as portas voltaram a serem abertas e o semblante dos dois era mais alegre. Filipe Nyusi ainda ganhou um presente, mas o futuro continua incerto. Pois bem, o Presidente moçambicano está em visita de trabalho aos Estados Unidos da América, visita de 4 dias. Nyusi já se reuniu com o Fundo Monetário Internacional e também com o Banco Mundial para analisar os empréstimos, diga-se, secretos do Estado moçambicano. Eu gostaria de ouvir aqui, portanto, os meus comentadores, o Lázaro Bambo, o Adelino Buque e o Mohamed Yassine, analisarem, portanto, este trabalho da diplomacia económica moçambicana que o Governo está, neste momento, a realizar ou a fazer em Washington. Começaria por si, Mohamed Yassine, em jeito de boas-vindas. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É sempre bom regressar a uma casa que, afinal de contas, me viu crescer.
olhando para aquilo que foi a visita aos Estados Unidos da América e os objetivos que se pretende alcançar, eu iria buscar o conceito de diplomacia económica de uma forma um bocadinho mais alargada, porque um dos fatores importantes quando falamos da diplomacia económica, isto do ponto de vista de relações internacionais, tem mais a ver com a forma como um Estado pode se representar ou se fazer representar especificamente na política económica mundial. E isto pode ser através de melhores reformas económicas, pode ser através até de embaixadores civis, que não precisam ser exatamente do governo ou não, pessoas que, pela sua afirmação internacional, conseguem levar para além o nome do próprio país e dão também uma garantia de que este país, ao ser investido nele, pode muito bem trazer um certo lucro para quem arrisca investindo neste país. E, por outro lado, também olhar para três componentes muito essenciais quando nós falamos da diplomacia económica. A primeira é a questão, o ponto estratégico da própria diplomacia. Qual é a estratégia desta diplomacia económica? A segunda questão é o timing. Falamos sobre o tempo em que esta diplomacia económica é usada como trunfo para melhorar a estrutura de um certo país. E, no fim, olhar para a questão do recurso, o recurso humano e recurso financeiro, porque toda diplomacia económica tem um custo inicial. E, olhando para aquilo que foi o discurso do presidente, e olhando esta viagem que é feita, baseando no que tivemos a oportunidade de ver, e eu penso que existem dois pontos importantes que são levados como diplomacia económica, do ponto de vista real, conceito, mas só que o timing não é o propício. Então, há aí um contratempo entre a estratégia que se está a usar agora para esta diplomacia económica e o timing. E depois é o recurso que está sendo usado. É que o recurso usado aqui é a figura do chefe de Estado. E eu penso que poderia-se olhar para os tais embaixadores civis, que são pessoas, se é uma diplomacia económica, que granjearam uma certa simpatia económica extra país e que possam garantir aos de fora que pretendem investir no país que, afinal de contas, há possibilidade mesmo de se investir neste país. E a outra questão também que é muito importante para pegar é, nesses três pontos que mencionei, tem também muito a ver com o próprio desenvolvimento da aceitação social, da própria diplomacia, porque se a sociedade civil e a imprensa não joga o mesmo papel que a estrutura política está exercendo no âmbito da tal diplomacia económica, também temos um problema, porque tudo tem que andar lado a lado. Pois bem, sentiu que o governo moçambicano, o estadista moçambicano, melhor dizendo, viajou aos Estados Unidos para esta operação, portanto, junto ao FMI e também ao Banco Mundial, com algum nervosismo, se olharmos por aquilo que é a situação económica que o país atravessa? Olha, volto para a questão de estratégia e o timing. É que o timing para a tal diplomacia económica não é o acertado. Por quê? Porque as instituições às quais foram visitadas já têm um pendente com... E aí que me recordo à figura do chefe de Estado, que se calhar poderíamos ter optado por outro modelo de intervenção que não fosse a última figura do país, neste caso, para que pudesse colocar as almofadas de forma que, quando esta figura aparecesse, se tivesse que aparecer, a tal diplomacia económica já estivesse, de certa forma, tivesse bases suficientes para poder avançar. Imagino que numa dessas instituições, e que tenho 80%, 90% de certeza que a resposta foi não, isso eu tenho certeza absoluta, imagino confrontar um presidente com uma resposta negativa, sendo uma instituição que não está ao nível de um presidente.
Podia dar um exemplo certo e não estaria a falar sem bases. Tenho bases concretas, conhecimento certo desta questão. É que, por exemplo, o MCC, a questão dos 500 milhões e não avanço para Moçambique, não é de hoje. Não só o governo, mas o Estado moçambicano já tem a resposta em relação a isso, que é não. Claro que vocês aqui não acabaram por dizer que os motivos não estão claros, mas os motivos já foram clarificados há muito tempo. É que Moçambique tem problemas de prestação de contas, tem problema de corrupção e tem problema de compadrio em relação aos projetos que foram financiados. E isto digo porque liderei a comissão que foi a Nova Iorque discutir essa questão, então ouvi de primeira mão qual era a posição e nós transmitimos. Pois bem, gostava de ouvir também o Adelino Buque analisar, portanto, esta questão do trabalho que está a ser feito, portanto, pelo governo moçambicano em Washington, junto a estas instituições de Bretton Woods, para mudar, portanto, o cenário a que se encontra vetado, portanto, a nossa economia e os maus olhos com os quais somos vistos neste momento. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite. Cumprimentar aqui os colegas do painel. Dizer que, de facto, o termo diplomacia económica provavelmente esteja a ser um bocado forçado do ponto de vista daquilo que são os desenvolvimentos que estão a acontecer a nível da própria visita presidencial, se levarmos em consideração aquilo que foram os pronunciamentos, primeiro do secretário de Estado norte-americano. É verdade que a diplomacia, do ponto de vista daquilo que são os objetivos do nosso país, não se cingem aos Estados Unidos, mas usar os Estados Unidos, Washington, como corredor para resolver. Mas logo à partida fomos confrontados com questões muito mais sérias que transcendem esta questão da diplomacia meramente económica, quando o secretário de Estado falou de transparência, de prestação de contas e dos desafios na área fiscal e do orçamento. Portanto, quer dizer, havia já um pacote de informação, de posições que se tinha para enfrentar, para confrontar com o Presidente da República. Portanto, e depois, logo em seguida, tivemos uma entrevista do moçambicano que está no Fundo Monetário Internacional, que é o Dr. Tivani, que deu um panorama, diríamos, meio sombrio do ponto de vista daquilo que poderiam ser o sucesso de Moçambique nesta missão. Portanto, olhando para estas duas situações, efetivamente podemos dizer que há um trabalho que está sendo feito e é bom que seja feito, mas a melhor avaliação teria que ser feita efetivamente no fim da missão, quando tivermos os dados sobre o que é que efetivamente terá resultado desta visita. Porque logo à partida, eu penso que, aliás, se formos até a reparar nas imagens da primeira aparição em Washington com o secretário de Estado, o nosso chefe de Estado pareceu ficar um pouco contrariado com aquilo que era a comunicação do secretário de Estado. Portanto, eu penso que pode ser que se consiga dar a volta à situação, mas logo à partida eu penso que entramos com um pé esquerdo, como se costuma dizer, na gíria do futebol. Lázaro Bão, o governo moçambicano está em Washington numa situação em que a confiança, portanto, dos investidores, dos investidores em relação a Moçambique está afetada. Mais uma vez, boa noite e saudar também o painel. A abordagem conceptual foi aqui bem colocada pelo Yassine e também pela Adelino Buque.
E indo diretamente à sua questão, e eu gostaria de dizer que é oportuno sim que o chefe de Estado dê a cara e procure negociar diretamente com as instituições com as quais devemos restabelecer a confiança. É importante, acima de tudo, que ele cimente aquilo que é o seu guião de diplomacia. É importante que ele lance a sua semente e estabeleça a confiança com essas instituições. Eu acho o timing oportuno. Eu acho que é uma boa altura, foi uma boa altura que ele se encontrou, quer seja com o FMI como com o Banco Mundial, porque nós sabemos que é na próxima semana que teremos uma visita da missão do FMI. Então ele teve a oportunidade de conversar e lançar alguns dados. E eu concordo com Adelino Buc quando diz que o melhor balanço pode ser feito no fim desta visita, mas eu acho esta decisão e essa estratégia extremamente importante. E gostei de ver também na delegação o novo governador do Banco de Moçambique, que é uma pessoa que conhece as instituições da Bretton Woods. Isto é um outro trunfo que nós temos que ter em conta, e a solução dos problemas do país vai surgir da ousadia, vai surgir dos passos firmes que temos que dar. Não é contornando as situações que se pode resolver o problema. E também quero acreditar que os corredores foram feitos. O presidente está nos Estados Unidos da América para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, e eu quero acreditar que a chegada antecipada para ter esse encontro é produto de uma articulação prévia. Concordo com o Mohamed Yassin quando diz que a questão da diplomacia econômica não deve apenas ser dos governantes, mas de todos nós. O país é de todos nós. Se o país falha, não falha para o governo do dia, mas falha para todos nós. Então, é importante saber qual é a imagem que nós, como moçambicanos, procuramos vender pelo país ou pelo mundo afora. Não quero dizer aqui que nós temos que procurar pintar com cores bonitas o país, nem com isso dizer que temos que sujar a imagem do país, mas temos que ser realistas e temos que ser, acima de tudo, otimistas do ponto de vista de busca de solução para o problema. Então, eu acho que foi extremamente oportuna esta visita, e eu acho que melhores dias virão. Prefiro ser otimista. Pois. Esta visita do chefe de Estado, pelo menos estes primeiros dias, nota-se claramente que tem um condão virado à economia. Portanto, a questão do FMI, a questão do Banco Mundial, a questão das dívidas moçambicanas. Como é que o Lázaro julga que o Estado moçambicano está neste momento a negociar junto a estas instituições, sobretudo na posição de desconforto e com algumas reticências, portanto, que estas instituições têm em relação ao país? Que força é que nós temos neste momento para negociar, enfim, alguma coisa, portanto, com o FMI em relação, portanto, às nossas dívidas? Eu acho que a principal força é a vontade demonstrada para resolver os problemas. Nós tivemos a delegação de governo chefiada pelo primeiro-ministro, que há meses foi ter encontro com estas instituições da Bretton Woods, e agora temos o presidente da República também a ter este encontro. Então, eu acho que para se criar a confiança constrói-se com atos, com palavras. Isso só é possível quando as pessoas conversam. Então, mais uma vez, eu quero olhar esta articulação do Presidente da República como uma ação estratégica para a busca dessa solução. Olha, as mudanças ou o fato do país estar a acolher e a implementar as recomendações significa que o país está com alguma vontade, e o país tem que se aproximar dessas instituições para mostrar o que está a fazer. Não só esperar que elas venham, mas também o país tem que ter a iniciativa de se aproximar e encontrar todas as oportunidades, potenciar todas as oportunidades que existem nesses fóruns globais para apresentar os passos que está a seguir para restaurar a confiança. E é preciso também reafirmar que o país precisa de entrar nessas negociações com alguma posição que lhe coloque também em alguma vantagem. Quer isso dizer que o país tem que se construir na base das suas potencialidades e tendo em conta todos os aspectos que foram referenciados aqui como sendo os nossos pontos fracos. Então, nós temos que rever esses nossos pontos fracos, mas temos como país mostrar que também temos uma capacidade negocial e queremos que os nossos recursos neste momento sirvam temos também essa capacidade negocial
diferente com o FMI? Depende da forma como nós estamos a trabalhar com aqueles, com os pontos que são levantados como os nossos pontos fracos. Então, e o fato de nós aceitarmos ir à mesa e discutir em fóruns globais que estamos com interesse de resolver os problemas já é um passo. Mas assim, como é que se negocia numa situação de desconforto como esta que Moçambique está neste momento a atravessar? Não sei se estaríamos a falar sobre a mesma coisa aqui, porque a primeira questão é olhar para, como bem disse o Adelino, a questão do conceito que se levou para Washington. Estamos perante uma diplomacia econômica ou não? Então, se os dados nos levam a buscar as fragilidades do próprio slogan, então nós temos que começar a perceber o que é que o presidente, na verdade, foi fazer aos Estados Unidos. Porque não é tão verdade dizer que é no âmbito da dita diplomacia econômica que o presidente foi aos Estados Unidos e então vai de encontro às tais estruturas. Olha, não sei, por outro lado, se é de bom tom, não sei se seria de bom tom, como bem dizia o colega, que o presidente fosse antecipar a sua ida em relação ao encontro das Nações Unidas para poder fazer uma diplomacia econômica de um chefe de Estado. Quando nós falamos de uma diplomacia econômica, são questões muito bem concertadas até a um nível de 2 Estados. E as reuniões das Nações Unidas não são reuniões de 2 Estados. Não são. Então, aí uma separação. Sabemos que há um encontro nas Nações Unidas na qual o presidente vai participar. Mas também, quando fala o colega sobre ir ao encontro das instituições para corrigir aquilo que está feito, tem que partir do princípio que nós já estamos cientes da dimensão do erro feito, ou onde foi feito. E este pensar, quando nós falamos também da transmissão da própria diplomacia por outros atores não políticos, tem que ser de consenso de todos os outros, porque afinal de contas, o primeiro ponto, só para buscar uma colagem, o primeiro ponto, se vamos à MCC, está claro que não vamos ser financiados por causa desses assuntos que foi-nos colocado, e eles foram perpetuários. Não é de hoje, não é de ontem, não. Então, as outras instituições também têm as suas políticas de relação a certos assuntos, independentemente se a figura que lá vai é do chefe do Estado, ou do primeiro-ministro, ou de uma outra pessoa. Mas aqui a minha questão é no uso um bocadinho não certo do conceito. Vimos, como dizia o colega do painel Adelino, uma transmissão de preocupação por parte do secretário de Estado norte-americano, dizendo totalmente diferente daquilo que foi a seguir dito pelo presidente. Então, mas acabavam de sair de um encontro a porta fechada. Isso significa que a apreensão por parte daquele governante americano era de que, citar só alguns, a questão da transparência, a questão da corrupção, a questão da oposição que ia sendo perseguida, desafios fiscais, o orçamento e a estabilidade política. E o presidente, naquela situação, diz que estamos no âmbito da diplomacia econômica. E eu vejo coisas totalmente diferentes. O outro especificou quais eram os assuntos que o levava a ter aquele encontro, porque é uma conferência de imprensa daquilo que acabava de ser discutido. Mas para o presidente, que foi ao encontro desta pessoa, mantém-se num único ponto que o outro não mencionou. De nenhum dos pontos que o outro mencionou, trouxe a questão de que estamos aqui para fortificar a questão econômica dos dois países. Não trouxe. Nem uma vez não mencionou. Mas esta é a parte que o presidente se pega nela. Aí voltamos para o problema do conceito. Ou o nosso conceito deste lado da diplomacia econômica é irmos para lá, ouvir aquilo que constrange os outros, mas dizer que o que nós queremos de vocês é trazer, na verdade, empresários, dar uma abertura econômica. E aí eu falava sobre a questão dos embaixadores
não do governo, como entidades da sociedade civil que conseguem transmitir isto fora, sem precisar da figura do presidente. Outra questão é, nós falamos sobre a economia, falamos sobre as estruturas econômicas que o país tem. Olhamos para os desafios reais do país, porque são desafios reais do país. Nós estamos numa situação em que temos um país que não produz para poder ter receita, do ponto de vista real. E a economia está exatamente no que está. Então, se aqueles 3 pontos que são fundamentais para a diplomacia econômica, falha a estratégia, falha o timing e falha o recurso, então nós estamos perante uma diplomacia econômica, porque esses são os pontos fundamentais para definir uma diplomacia econômica. Podemos ter, o que dizia, faz sentido que o presidente aparece a dar de cara para as instituições. Até pode ser. É bonito que assim aconteça. Mas há um preview em relação ao posicionamento dessas instituições. Não é de bom tom que a gente venha saber que o Fundo Monetário Internacional vem para cá para a semana, como dizia o colega, e o presidente antecipou-se a encontrá-lo já antes de chegar. Bom, e não estamos a falar de um presidente, porque um presidente é uma outra estrutura. É importante que até essas instituições, quando vêm dialogar com o presidente, partem primeiro do ministro das Finanças, do primeiro-ministro, até chegar, porque esta figura, o respeito e consideração, ultrapassa do ponto de vista financeiro. São posições meramente políticas. E se for mesmo que o colega diz que o presidente vai antes de... Bom, então as minhas reservas aumentam, no sentido de que seria importante que o presidente não fizesse isso. Não fizesse até para o bem da estrutura política do próprio país. No sentido de que há uma... Para além de que a gente diz que não há uma soberania econômica, mas, por outro lado, há um conceito de Estado. E o conceito de Estado, acima de tudo, é na qual a gente diz que tem um alto magistrado e esta pessoa, todos os outros, quando o olham, dizem, vamos fazer as nossas coisas, mas antes de chegar lá. A figura do chefe de Estado desse contexto não ajuda a Eu só queria lembrar que há um aspecto importante nisto. O presidente encontrou-se com os dirigentes máximos do FMI e do Banco Mundial. Isso é extremamente... Há uma delegação do FMI que vem a Moçambique. É importante. Mas a delegação então, do FMI... Não substitui a ida do presidente, não substitui e nem sequer serve para anular qualquer percepção que a delegação possa vir a ter. Mas é fundamental que o presidente, estando num espaço geográfico onde estão os dirigentes dessas instituições, se aproxime e converse com ele. Então, isso não anula, isso não modifica as percepções. As percepções e as análises do FMI vão ser feitas depois da visita. Então, mas é importante que as pessoas sentem à mesa, é importante que as pessoas dialoguem. Isso é extremamente fundamental. Então, isso não anula o estatuto do Presidente da República, não anula a seriedade de um país, só porque ele reuniu-se com as figuras máximas dessas instituições. Antes que mesmo podia estar a ir para o outro lado, queria lhe informar que esta visita do chefe de Estado a essas instituições estava marcada para julho. Esta visita. Olha, mas há um aspecto que eu gostaria, independentemente das opiniões que estamos aqui a verter, eu penso que há um aspecto de percepção à partida. Eu penso que houve demasiada exposição da figura do chefe de Estado. Claro. Nesta situação. Porque eu penso que o Presidente da República não merecia ouvir que Moçambique tem desafios de natureza fiscal. Não precisava de ouvir que o Moçambique tem desafios de natureza orçamental. Não precisava de ouvir do secretário do Estado que Moçambique está com problemas de transparência e de prestação de contas. Eu penso que nós podemos até fazer elogios que quisermos, mas eu penso que a figura do Presidente da República não merecia esta exposição pública. Podemos defender como quisermos,
Mas eu penso que, do ponto de vista daquilo que foi a primeira aparição, o choque com comunicação, subverteu todo aquilo que eram expectativas. Mais do que isso, quando há uma figura que é nossa, do ponto de vista de origem, mas que é funcionário do Fundo Monetário Internacional, que faz uma contextualização sobre a economia moçambicana e dá algumas dicas, temos que reconhecer que, ainda que seja no âmbito da própria diplomacia, houve uma subestimação daquilo que poderiam ser os efeitos desta visita. E eu penso que isto é elementar reconhecer, porque nas próximas vezes podemos deixar o presidente numa situação pior. Então, se nós todos somos moçambicanos e temos interesse em salvaguardar a imagem do mais alto magistrado da nossa nação, é preciso reconhecer que aqui e nestas circunstâncias houve uma falha do ponto de vista de disposição. O Presidente da República ficou exposto demasiadamente e aquilo que foi dito em sua presença não precisava. Quer dizer, esta é a minha opinião. Houve aqui, na sua opinião, alguma falha no TPC? Portanto, eu penso que sim. Eu penso que sim, porque alguém teria que ter feito aquele desbravamento. Alguém teria que desbravar aquele terreno. O Presidente entrava para um terreno mais ou menos semi-trabalhado. Agora, o Presidente dar a cara no Fundo Monetário, pode dar a cara que quiser dar, mas o efeito, já não há percepção. O que salta à vista é que o Presidente está recebendo recados de que vocês não são transparentes, vocês não prestam contas, vocês têm desafios na área fiscal. Ora, os desafios da área fiscal, os desafios no orçamento, se tu quiseres aprofundar um pouco mais sobre o que é que significa, tu vais criar um outro debate. Porque os desafios, por exemplo, na área fiscal, tu vais discutir sobre a taxação dos megaprojetos, que tem sido discutido recorrentemente e que poderia ser uma mais-valia para o orçamento do Estado. Então, há muitas coisas que eu penso que, de facto, internamente deveria ter sido feito antes de expor o Presidente da República a esta situação. Esta é a minha opinião. Eu penso que o trabalho de casa não foi suficientemente feito, ou se foi feito, alguma coisa terá falhado ao ponto de expormos o chefe do Estado a esta situação. Pois, e nas vésperas desta viagem aos Estados Unidos da América, o chefe de Estado mostrou, mais uma vez, ou se quisermos pela primeira vez e de forma bastante aberta, receptividade para a realização de uma auditoria forense internacional. Isto teria alguma coisa, portanto, a ver, ou que ver com este encontro que já se previa com o FMI e também com o Banco Mundial, duas instituições que, aliás, também tinham já colocado essa exigência para renegociar alguns aspectos, portanto, com Moçambique no campo das dívidas? Bom, eu acho que as negociações em política têm um espaço público onde nós temos a apresentação de aspectos gerais, mas também há corredores que se fazem. Então, os dois complementam-se. Há um trabalho de base que deve ser feito e há um trabalho que nós, como povo, temos o conhecimento que está a acontecer. Então, tudo que a ser feito, tudo que é necessário ser feito, tem que ser em prol do país, em prol da resolução do problema. Então, eu acho e creio que há de chegar a algum entendimento sobre as recomendações das instituições com as quais Moçambique precisa de recuperar a credibilidade e tem um roteiro para restaurar essa confiança. O mais importante é que o país tem que seguir respeitando, obviamente, questões que têm a ver com a nossa soberania enquanto país. Então, eu acho que o espaço está aberto para a busca de uma solução que seja sustentável para o país e que responda àquilo que são os nossos desafios. As nossas lacunas devem ser supridas. Não podemos ter uma posição
fixa sobre aquilo que nós temos como rota do nosso desenvolvimento. Se há exigências que nós temos que podem ser acomodadas para encontrar a solução, por que não? Mas tem que ter em conta que são os interesses supremos do país. Bom, Momad, em que medida que esta receptividade do governo moçambicano em relação, portanto, à realização da auditoria forense internacional poderia ajudar, portanto, os credores em relação ao governo moçambicano no que diz respeito à recuperação da confiança? Bom, eu vi o posicionamento do Presidente da República, mas também foi um bocadinho na dúvida se estaríamos a falar sobre a mesma coisa. Porque o Presidente diz que ainda não houve um pronunciamento da parte do Governo em relação à questão da auditoria forense. Mas o Presidente está a falar da dívida pública, que foi exatamente o que disse. Eu não sei se o problema que nós temos com a comunidade internacional, com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial e com os países que têm não só apoiado o nosso Orçamento Geral do Estado, mas têm os seus concidadãos investindo em Moçambique, é a questão da dívida pública. E eu aí, mais uma vez, volto para a questão da diplomacia quando falo sobre a estratégia que é usada e o timing. Se o Presidente, a ida para este encontro, que sabe que é fundamental do ponto de vista de posicionamento, este posicionamento da auditoria forense para a dívida pública, todos nós percebemos que, mais uma vez, o Presidente está indo para um lado que não é aquilo que a própria sociedade quer ouvir. Porque nós não estamos a falar sobre dívida pública. As dívidas públicas são aquelas que são aceitas e são chanceladas pela Assembleia da República e são reconhecidas. O problema desses todos, do Fundo Monetário, do Banco Mundial, dos parceiros de cooperação, até das pessoas que colocam seus dinheiros em Moçambique, tem a ver com a dívida oculta. E é esta que se pede que se faça uma auditoria forense para saber para onde é que foi. Não sei se foi lapsus verbis do Presidente a dizer que o Governo ainda não se pronunciou em relação à auditoria forense para as dívidas públicas. A questão da dívida pública, todos nós podemos saber num minuto, mas nós estamos preocupados com a dívida oculta. É esta que faz com que essas pessoas não tenham, ou essas instituições não tenham, uma boa relação com o país. O Fundo Monetário, Moçambique deve ao Fundo Monetário Internacional muito dinheiro, mas é um dinheiro público, que não é isto que faz com que o FMI esteja zangado com Moçambique. Então, não quero acreditar que foi um lapso mesmo da expressão em relação, mas o que nós precisamos como povo, é aí que falo também na estratégia que a sociedade civil tem que estar a par do que está a acontecer, porque afinal de contas são os embaixadores não governamentais para a questão econômica. A questão aqui é da dívida oculta e é esta que tem que se assumir que há de haver uma auditoria. E em relação a esta, o Presidente disse que o Parlamento está a funcionar e a PGR também está a funcionar. Mas estão a funcionar no sentido de identificar os compêndios da dívida oculta, em função disso dar uma resposta a quem deve. Mas já temos estruturas que dizem que não, nós já sabemos para onde foi. E eu penso que para o Governo seria sensato se aparecesse e dissesse, é também do interesse do Governo saber para onde foi este valor. Agora, este posicionamento, pensando que levando para lá pode ter um impacto dominó, efeito dominó, é preciso recordar que aquelas instituições têm um compromisso assinado com o país. E fora deste padrão, não há outro acordo. E o acordo é este. E não havendo, nós continuaremos a estar numa situação não boa. A sua leitura, Book, em relação a esta mesma questão, portanto, da receptividade do governo do Estado moçambicano em relação à realização de uma auditoria forense internacional nas vésperas, portanto, esta comunicação surgiu nas vésperas da ida do estadista moçambicano a Washington. Bom, eu penso que este pronunciamento
enquadra-se naquilo que é o posicionamento do próprio governo em relação a esta matéria. E devo dizer que há aqui, de facto, um problema de comunicação, muitas vezes, que acaba criando algum ruído, não é? E eu penso que é importante que se adote um sistema de comunicação um pouco mais profícuo com a sociedade e mesmo com a comunidade internacional. Mas também é verdade que nunca houve um pronunciamento peremptório no sentido de que não haverá auditoria forense internacional. Nunca houve. Da mesma forma como não houve um posicionamento que dissesse que há de haver uma auditoria forense internacional. Portanto, ficamos na mesma, não é? Quer dizer, eu penso que este pronunciamento faz parte daquilo que dizia na segunda intervenção, o desbravar o terreno. Se calhar faz parte daquelas questões de preparação. Infelizmente, se calhar não tivesse que ser naquele momento da véspera de partida, talvez tivesse havido uma comunicação prévia, um posicionamento prévio, com alguma antecedência sobre este assunto, tivesse outro impacto comparado com o pronunciamento na véspera de deslocação e pronunciamento a este nível. Portanto, eu penso que, mais uma vez, estamos a usar, digo isto estamos porque somos todos moçambicanos e interessa-nos a todos, estamos a usar o Presidente da República como o elemento que desbrava a mata e destronca os solos, e eu penso que nós é que temos que desbravar, nós é que temos que destroncar, e o Presidente da República aparecer provavelmente a semear num terreno já preparado para o efeito, e acho que estamos a fazer mal. Agora, pode ser que seja por opção, não sei, pode ser que seja por opção, e se for por opção, olha, é preciso respeitar, não é? Sim. Mas bem, eu gostava de convidá-los agora a olharmos para o nosso segundo tema para esta noite. Graça Machel desafiou ontem a se fazer o impensável e, portanto, numa sessão em que a vida, o pensamento e a obra de Samora Machel eram assuntos de uma palestra, mas foi incontornável falar sobre a atual tensão política no país e, sem rodeios, nem meias palavras, Graça Machel deixou a sua opinião sobre a solução desta tensão política no país. Vamos acompanhar. A vida, o pensamento e a obra de Samora Machel eram um assunto da palestra, mas incontornável foi falar da atual tensão política. Sem rodeios nem meias palavras, Graça Machel deixou a sua opinião sobre a solução. Quando se trata de preservar a soberania nacional e proteger o cidadão, é necessário atos de coragem, muita coragem. E tomar as medidas que ponham fim àquilo que hoje ainda estamos a falar do fim das hostilidades. Há coragem de fazer aquilo que à primeira vista pode parecer impensável. A uma dada altura era impensável que nós pudéssemos negociar com o apartheid. Mas negociamos. Aqui também é preciso inventar o impensável para restaurar a paz, mas uma paz duradoura. Segundo Graça Machel, é preciso que o país feche em definitivo os ciclos de conflitualidade através de conversações em prol de uma verdadeira reconciliação. A negociação começou em 1984. Nós hoje estamos em 2016. É preciso perguntarmos profundamente o que é que está por detrás disto. O que é que nós, como moçambicanos, temos de fazer para nos reconciliarmos como família moçambicana? Porque agora os rhodesianos já se foram embora, o apartheid já se foi embora, mas este conflito continua. Por quê? E para que a solução seja efetiva, o caminho é tornar o diálogo
cada vez mais inclusivo. É preciso desbipolarizar este conflito. É preciso que os moçambicanos encontrem um espaço em que todos, absolutamente todos, possam sentar, ver-se nos olhos, identificarem aquilo que são as similitudes de que eu mencionei aqui, de que Samara falava, a experiência de sofrimento de todos nós, que é igual, a experiência de opressão é igual, mas também identificarmos aquilo que nos faz hoje iguais, trabalharmos nessa base, ampliar o espaço de identidade entre moçambicanos e juntos trabalharmos para eliminar aquilo que nos faz diferentes. Do lado da plateia, as ideias de Graça Machel foram recebidas com uma ovação de quem se compromete a fazer delas uma palavra de ordem para o futuro. Pois bem, as ideias de Graça Machel nesta palestra, que sem rodeios nem meias palavras deixou a sua opinião sobre a solução para a situação política no país. E Graça Machel desafiou a juventude e os moçambicanos em geral a fazer o que chamou de impensável para trazer a paz ao país. Bom, o que seria o impensável? Bom, essa é a pergunta que eu me faço sempre. Desde que eu ouvi ela falar, eu comecei a interrogar-me o que seria o impensável. Nós estamos perante uma situação em que ela julga que o impensável deve ser feito, mas o que seria impensável neste momento? O impensável, se calhar, seria aquilo que nós julgamos hoje impossível, de parte a parte, quer seja do governo como da Renamo. Há que haver cedências. Nós sabemos, e muito bem, que há uma série de reivindicações que estão a ser feitas, sobretudo pela Renamo, nomeadamente a questão dos resultados das últimas eleições. Eu só queria lembrar que as últimas eleições foram realizadas dentro de um pacote legislativo quase que imposto pela própria Renamo. E eu lembro-me que, na altura, depois de exercer o seu direito de voto, o próprio líder da Renamo teria dito que a guerra acabou e os acordos foram transformados em leis. Mas isto é uma sequência de outros acontecimentos e nós sabemos muito bem que os próprios acordos de Roma foram enquadrados na Constituição. Eu li uma vez uma entrevista de Teodato Nguana, que também integrou a equipa negocial, onde ele esclarecia isso. Então, há um conjunto de elementos que devem ser trazidos aqui ao debate que viciam o próprio processo de paz. É verdade que se diz que nós vivemos muitos anos de paz, mas eu considero uma paz armada, porque nós nunca tivemos efetivamente um momento em que o país não se sentisse ameaçado. Mas o país sente-se ameaçado porque existem homens que estão armados. Então, e quando existem esses homens armados, a radicalização das posições também é maior. Então, é importante, e eu creio que nós estamos a caminhar para esse ponto enquanto país, de nos encontrarmos e sentarmos e dizer, olha, nós temos uma agenda comum que é a paz. E não podemos olhar para a questão da ameaça à paz como apenas um aspecto para a fragilização do governo do dia. É um aspecto que, se nós não resolvermos, e eu concordo com Graça Machel, de forma definitiva nós vamos levar esse problema para mais além. Portanto, eu acho que o problema deve ser resolvido de uma vez por todas. É preciso que se faça um investimento, e maior investimento no diálogo, e que haja também honestidade. E que os acordos que são assinados, os compromissos que são assumidos, eles devem ser materializados. E eu creio que, da mesma forma como a sociedade moçambicana contribuiu, quer seja em cerimônias tradicionais, para purificar todos aqueles que estiveram envolvidos na guerra, logo depois que terminou a guerra dos 16 anos, os moçambicanos estão dispostos a fazer tudo e a perdoar todos e continuarmos a seguir em frente. Então, a tolerância é extremamente importante. É importante a tolerância, saber respeitar o outro, o que o outro pensa e o que o outro diz. É importante também sabermos conviver na diferença.
E eu gostei de ouvir numa das peças que estiveram aqui a passar quando o presidente falava da questão da justiça social. Porque nós olhamos para a inclusão como acomodação e nós estamos a pensar na perspectiva da justiça social, que o país deve ser repartido pelos 25 milhões de habitantes. Okay? Que não são necessariamente apenas membros ou da RENAMO ou da FRELIMO, são membros dos outros partidos, outros nem são membros de nenhum desses partidos. Então, eu acredito que as boas ideias que os moçambicanos têm, essas ideias devem ser colocadas em prática e devem ser valorizadas. E volto a reafirmar que nós não podemos mais continuar a ver uma situação de uma paz armada. Nós podemos assinar os acordos que forem necessários, Adelino, mas não vamos resolver as coisas por aí. Mas, Adelino, eu gostava de ouvir-lhe também desmistificar um bocado estas palavras da doutora Graça Machel, quando diz, portanto, que é preciso inventar o impensável para instalar uma paz duradoura em Moçambique. Muito obrigado. É um termo muito forte, diga-se. É um termo muito forte e dito por uma pessoa que tem moral suficiente para influenciar que isso aconteça, do ponto de vista de ação. Porque o que é que acontece normalmente, e eu quero perceber, quero entrar deixando toda a envolvência das reivindicações da RENAMO. O que é que acontece com os nossos acordos? É que os acordos são pura e simplesmente assinados e têm um cumprimento de caráter administrativo. Nós, como pessoas sociais, do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de convivência, do ponto de vista de reconciliação, nós não nos reconciliamos como pessoas, como sociedade. Agora, os acordos não podem se resumir em documentos. Os acordos devem transmitir às pessoas a necessidade de confiança mútua, a necessidade de se reconciliar no sentido de viverem juntos, partilharem, conviverem, negociarem e isso tudo. Eu penso que este impensável vai ao ponto de eu me relacionar do ponto de vista de interesses comuns com a outra pessoa que está do lado da RENAMO. Hoje isto é impensável, mesmo na área de negócios. E eu penso que não existe um caso, se há um ou dois de amostra, não sei. Mas eu penso que a comunicação da Mamã Graça vai no sentido de que temos que sair dos papéis, sairmos da formalidade, sairmos da estrita observância daquilo que são os rigores do princípio, naturalmente chamando a atenção que nada justifica a morte das pessoas. Muito obrigado. Estamos a caminhar para o final deste nosso espaço de debate. Gostava de ouvir antes, portanto, o Mohamed Yassine, para também tentar interpretar essas palavras da doutora Graça Machel. Bom, primeiro ponto, diria que acho que as palavras trazidas referem uma avaliação intrusiva, porque acredito que a doutora Graça Machel estava mais ou menos a mencionar formas de abordar a questão política ou a problemática do país no modelo mais ou menos em que o meu colega aborda, porque o líder da RENAMO assinou, mas a doutora Graça Machel não mencionou líder da RENAMO nenhum. Disse nós, moçambicanos, temos problemas. O que significa que levou para si os problemas de todos nós. Mas como vê, mesmo aqui o painel, o colega, este é o princípio, pensar o impensável, que significa trazer a questão do problema sem deixá-la nominal. O fulano é que é o problema. Porque do outro lado também, do fulano que é o problema, diz que o fulano é que é o problema. E a doutora Graça Machel tentou extravasar esta nomeação individualista de problemas até ultrapassar a questão partidária do problema.
ao dizer que nós fizemos acordos com o apartheid, fizemos acordo em Roma. Nós, quer dizer, generalizou o problema, tornou o problema de conjunto, não de indivíduo. E a primeira necessidade para ultrapassar, no sentido de impensável, é que quem está no poder não assuma que é o único que exista. É preciso perceber isto, que eu estou no poder, mas represento todos. E depois é a forma de estar no poder. E eu penso que nós moçambicanos temos que sentar e observar para que nos separe, primeiro, e segundo, para aquilo que é importante que a gente se sinta dividido. Eu penso que é importante que a gente se separe do ponto de vista do pensamento ideológico político, porque cada um tem o seu pensamento, cada um faz parte de um partido, mas não é importante que a gente se sinta dividido como moçambicano, porque eu sou Renamo, ele é Frelimo, outro do MDM, outro de qualquer outro partido. Então, se deixarmos de partidarizar o problema, então não vamos encontrar o líder da Renamo, o líder da Frelimo, o líder do MDM, vamos encontrar moçambicanos que podem muito bem sentar para resolver um certo problema. E eu penso que este impensável é começarmos por aí, por exemplo, não termos num 7 de setembro que um único partido faça hijack de uma questão nacional e que apareça um partido a dizer que nós somos os donos do 7 de setembro. Eu penso que começamos a ultrapassar isto e percebemos que somos todos moçambicanos. Não há um moçambicano cujo o conflito lhe cai bem, lhe faz bem, e outro moçambicano que a estabilidade lhe faz bem. Não. Devemos olhar para o conflito e para a estabilidade como pertença de todos nós. Se todos nós estamos em conflitos, vamos todos. Se todos nós estamos em estabilidade, então que sejamos todos, porque somos moçambicanos. E aí, olharmos para a solução do problema que nos aflige hoje. Não do ponto de vista o que é que o fulano traz para a reivindicação. É possível analisarmos, porque ficarmos reféns das posições do ontem fazem com que a gente não consiga interpretar toda essa viragem política de hoje. Por quê? Porque somos reféns do ontem. Quer dizer, estamos aqui bem a dizer que assinou-se o acordo ontem e depois pensou-se ontem, quer dizer, mas hoje temos um problema. E o problema não é só meu, não é só dele, é todo nós. Como moçambicanos. Vamos pensar como moçambicanos, tenho máxima certeza que poderemos encontrar uma solução. Pois bem, estamos no topo da hora, vamos sair para um brevíssimo intervalo, 2 minutos, voltamos já a seguir e continuamos mais alguns minutos a olhar, portanto, para este pensamento da doutora Graça Machel. Até já. Joga-se este fim de semana na Casa do Canário, o derby da 25ª jornada do Moçambola. Costa do Sol, Machacane. 2 equipas que lutam por sacudir a crise da época. É futebol, é festa com transmissão merecida na STV Notícias. Este domingo, a partir das 15 horas. Não perca o melhor do nosso futebol, os melhores comentários dos lances. Nos processos defensivos, por exemplo, não pode sofrer. O lance cartão amarelo, aos 30 minutos, foi bem exibido. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olempo. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário.
tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Estamos de volta para olharmos para os últimos minutos, portanto, desta conversa, debate em relação, portanto, ao pensamento da doutora Graça Machel, que desafiou a se fazer o impensável, e ela falou, portanto, no âmbito de uma palestra sobre a vida, o pensamento e a obra de Samora Machel. Deixou ficar, portanto, vários elementos, mas, acima de tudo, a doutora Graça Machel coloca uma questão, afirma que o apartheid foi, a Rodésia foi, e pergunta: o que é que está a falhar para que os moçambicanos não se entendam? E esta pergunta também deixa-nos, portanto, com, enfim, objetos para reflexões. Sim. Eu penso que sim, eu penso que sim. Realmente é caso para refletirmos. E, sobretudo, eu concordo com o Yassine quando diz que é importante que reflitamos como moçambicanos e deixarmos de pensar no ontem, porque temos o problema de hoje. E eu penso que também é importante que esta reflexão seja feita ao nível dos órgãos que possam congregar, porque eu penso que, do ponto de vista social, há muita convergência do ponto de vista daquilo que a sociedade quer, mas existe, na minha opinião, um sinal que deve ser dado ao nível das organizações políticas para que a sociedade, de facto, se abrace mutuamente, independentemente das opções políticas individuais. E este sinal, eu penso que deve ser dado ao nível dos partidos políticos, naturalmente, porque nós, infelizmente ou felizmente, somos uma sociedade extremamente politizada e somos capazes de seguir cegamente, do ponto de vista daquilo que é a enunciação de um dirigente. Infelizmente, hoje, o Presidente da República se diz que nós comemos mais do que produzimos, o Ministro vai dizer nós comemos mais do que produzimos, o Governador vai dizer nós comemos mais do que produzimos, o Administrador vai dizer nós comemos mais do que produzimos, mas ninguém vai dizer qual é a solução para reverter esta situação. Portanto, somos uma sociedade politizada e eu penso que esta colocação da Mamã Graça, eu penso que deveria ser sentida ao mais alto nível e a partir daí começar-se a transmitir a ideia de que somos diferentes na forma de ver as coisas, mas somos irmãos e podemos encontrarmos uma solução. Portanto, esta é uma espécie de provocação que a doutora Graça Machel lança, portanto, aos eu penso que não é só isso. uma provocação, quer dizer, é uma preocupação de uma mãe que se vê desprovido daquilo que é importantíssimo numa mulher, quer dizer, dos seus próprios filhos, que se guerreiam entre si. Não é? Porque nós estamos numa guerra em que nos matamos mutuamente, somos moçambicanos todos. Podemos dizer o que quisermos dizer, mas é o meu vizinho que se bate com o outro meu vizinho, sou eu que me bato com o outro. Então somos as mesmas pessoas, somos moçambicanos todos. Então, eu penso que é importante e esta colocação, de facto, deveria ser percebida, sobretudo aos níveis mais altos das organizações políticas, que é para, a partir daí, descer esta mensagem para o povo poder consumir e saber dizer, não, eu ouvi o Presidente da República dizer que nós temos que nos reconciliar, nós temos que ser irmãos.
é diferente. Eu ouvi o presidente da Renamo a dizer que nós somos irmãos, nós devemos nos reconciliar, então temos que nos abraçar. É diferente. E por aí em diante, quer dizer, é importante que seja assim, porque infelizmente, mesmo que nós estamos aqui a fazer um debate sobre este tema, naturalmente que nós os três tivemos um posicionamento diferente. Do ponto de vista da opinião, o que é que se cria? Cria-se a ideia de que não, eu estou de acordo com o Bambo, eu estou de acordo com o Bug, eu estou de acordo com o Yassin. Quer dizer, estamos divididos. Mas do ponto de vista de paz, não é? Do ponto de vista do interesse da paz, quer dizer, nós não temos que estar divididos. A paz é a única e a maior coisa que nos deve unir, deve nos fazer irmãos, deve nos tornar irmãos, deve nos levarmos a abraçarmos-nos mutuamente, porque sem a paz, quer queiramos, quer não, nós não podemos lograr sucesso em qualquer que seja a área da atividade, quer seja social, quer seja econômica. Portanto, a paz é essencial. E a paz serve a todos. Pois, e a doutora Graça Machel também aponta um caminho, portanto, para o diálogo e aponta o caminho de uma maior inclusão. Portanto, não bipolarizar, portanto, a questão, acima de tudo, do diálogo no país. Quão importante é, portanto, este fator, até porque alguns setores da sociedade, quer civil, quer também, portanto, partidos políticos, apelam, clamam, portanto, para uma maior inclusão, uma maior abertura e desbipolarização do diálogo político no país. Bom, eu acho que todos nós, o país é de todos nós, enquanto moçambicanos, e todos nós somos chamados para discutir a questão da paz. E o impensável, também tentando rebuscar o termo impensável, para mim, reside em três espaços temporais, que é o passado, o presente e o futuro. Nós temos que olhar para o passado e ver o que é que foi feito e olhar até que ponto o passado influencia o presente e como é que nós podemos construir o nosso futuro. Porque é o nosso futuro que está aqui em jogo. E como é que nós queremos pensar como sociedade, e todos nós, como é que nós queremos sentar e pensar nesta paz. A inclusão vai ter que obedecer também a requisitos como a tolerância, a humildade, o interesse comum em relação à paz. E como dizia bem o Adelino Bug, é que nós podemos ter opiniões diferentes, nós podemos ter paixões por partidos diferentes ou ideologias diferentes, como dizia Mohamed Yassin, mas nós temos que ter a capacidade de saber que, olha, a nossa agenda como país é a paz. E como é que nós chegamos lá? Como é que nós chegamos à paz? Então, é por isso que eu dizia que é importante que a gente volte ao passado para aprender dos erros cometidos e analisar como é que esse passado influenciou o nosso presente, para que nós possamos construir soluções duradouras, porque nós já vimos que o que nós fizemos até agora não conseguiu ser sustentável ou pelo menos não nos trouxe uma paz efetiva. Então, agora, todos nós, sem essas cores partidárias, como é que projetamos o futuro? Como é que nós pensamos o nosso futuro? Qual é o contributo de cada um de nós para construir este futuro? Então, é importante que haja essa inclusão. O impensável está aí na tolerância e no saber sentar com o outro, perceber o outro e saber que o outro também é importante para a construção do país. Eu já ouvi, tal como Adelino Bug fez aqui referência, o líder da Renamo a dizer que ele já não tem idade para estar nas matas. Significa que ele está interessado com a paz. Então, já ouvimos várias vezes o Presidente da República também. Então, e nós, o que é que nós fazemos como sociedade? Como é que nós condicionamos esta nossa agenda coletiva que é a paz e como é que nós efetivamente materializamos esta paz? Então, eu acho que o diálogo é extremamente importante. E ninguém deve se demitir da sua ação de cidadania para construir esta paz. Todos nós devemos nos envolver. Muito obrigado, Mohamed Yassin. Praticamente em jeito de fecho deste nosso debate. Bom, eu penso que, como dizia, o discurso tem um impacto
na medida que é intrusivo, porque fica melhor falar, por exemplo, das dificuldades do processo de paz, olhando também para o grupo em que tu estás. E eu penso que a doutora Graça Machel conhece perfeitamente onde está, do ponto de vista de estrutura partidária, e olhando para o impensável também, quer aqui buscar um pensamento ainda do ano passado, na qual o líder da RENAMO e o presidente chegaram ao acordo que a RENAMO poderia trazer uma proposta legislativa e que fosse a Assembleia da República para ser discutida. Mas o que nós percebemos no meio deste caminho é que saiu logo uma comitiva para andar a nível nacional a dizer que é impensável discutir esse assunto. Então, dizendo a doutora Graça Machel que nós temos que começar a olhar para um impensável, se calhar é para olhar para soluções até dos outros partidos da oposição, porque hoje em dia é impensável alguém da oposição trazer uma proposta que vá à Assembleia da República e que seja analisada e que seja levada em consideração. É impensável. Mas é importante que comece a pensar, alguém tem que começar a olhar para além do impensável. E eu penso que se este pronunciamento for mesmo realístico e tocar aquelas pessoas que por norma entendem que só eles é que podem ter ideias para este país, ela terá feito uma grande contribuição para esta nação. Então, e espero eu que não tenha tido problemas depois de ter, porque aquilo era um fórum acadêmico, mas do ponto de vista do fórum político para onde ela está, não sei como é que isto se enquadra, mas sempre a vi como uma pessoa com uma certa frontalidade, mas este discurso cai bem para o Comitê Central, começar a olhar para o impensável, incluir as outras pessoas e, se calhar, distanciar-se do posicionamento, por exemplo, que vimos do do Presidente da República, que inclusão não significa chamar de outros partidos. Eu penso que também é errado. Inclusão significa ter moçambicanos. Não é exatamente dizer chamar dos outros partidos. Então, chamar dos outros partidos, logo estamos a partir do princípio que os que são chamados já estão partidarizados. E isto não deve ser. Tem que ter moçambicanos. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a vossa presença, portanto, aqui nesta noite informativa e neste espaço de análise. Nós voltamos, portanto, a cruzar-nos para análise amanhã. Entretanto, vamos seguir com as notícias e o prémio recebido pelo Presidente da República, que é o Prémio de Mérito na Conservação da Natureza. Trata-se de um prémio atribuído pela International Conservation Caucus Foundation, com sede nos Estados Unidos da América.